vocês que nos assistem aqui pelo Facebook ao vivo. Eu sou o pastor Leandro Rippel, pastor da Igreja Batista Betel em Goiânia, e nós estamos no nosso culto de oração. Nós desejamos que você, a sua casa e a sua família sejam abençoados, e para a glória do nome de Jesus, nós queremos compartilhar a pregação que vai ser ministrada aqui nessa noite. E eu convido a todos os irmãos e irmãs a nós abrirmos a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler, a princípio, apenas um versículo da Palavra de Deus. Depois nós faremos a leitura de um salmo. E nós vamos ler o último versículo do capítulo 16 de João, que é o versículo 33, bastante conhecido pelas pessoas que frequentam a igreja ou que não frequentam também. João 16, 33 diz assim a palavra do Senhor: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. A versão Almeida tradicional diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É a versão normalmente mais conhecida. Essa aqui é a nova Almeida atualizada. E eu acredito que quando o Senhor Jesus falou isso aqui, aquelas pessoas que ouviram no primeiro momento precisavam receber exatamente essa palavra vinda dos lábios dele. O Senhor Jesus, sendo Deus, na sua perfeição, ele, entretanto, agiu aqui no mundo e pregou como um ser humano normal, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. E Deus sabe, conhece o nosso coração, que todos nós desanimamos às vezes. Todos nós, seres humanos, às vezes sem entender, podemos passar um dia ruim. Quem aqui não teve um dia ruim? Quem aqui não teve um dia que queria ficar mais quieto na sua, em casa, não queria nem sair de casa ou da cama? E às vezes não está bem. Entretanto, essas aflições que o Senhor Jesus está falando, provavelmente indiquem, num primeiro momento, as perseguições por causa do Evangelho. Tanto as perseguições escatológicas, quando o Apocalipse começar a se cumprir, como também as aflições de ser cristão nessa terra. As perseguições que nós enfrentamos, as aflições de ser cristão. Ser cristão nesse mundo não é uma coisa fácil. Você vive uma experiência totalmente diferente das pessoas que estão aqui, porque nós vivemos valores totalmente contrários àqueles que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E quantas vezes nós somos atropelados por circunstâncias, por sermos cristãos, que estão além da nossa força. Todos nós temos algum limite, nós conseguimos resolver alguns problemas. Até um ateu que duvida da existência de Deus, ele consegue resolver alguns problemas, enfrentar algumas adversidades, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós temos algum tipo de capacidade. Mas viver a palavra de Deus neste mundo pecador que nós estamos, neste mundo mau, nos desafios e conflitos que nós temos na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, requer uma força muito maior do que a nossa. E requer não apenas força para crer em Deus que a situação vai ser resolvida, mas requer esse tipo de ânimo ou de coragem, como a nova Almeida atualizada traduziu, porque você e eu temos que enfrentar as situações. Jesus não disse para que quando as aflições batessem na nossa porta em função de sermos cristãos, que nós nos recuássemos, que nós ficássemos com medo, como infelizmente a história da igreja registra, que em alguns momentos a igreja se escondeu. Ele deseja um exército de crentes corajosos, fervorosos, piedosos, para enfrentar as adversidades, porque ele garante: eu
venci o mundo. Aleluia. E ele venceu como um ser humano, como você e eu. Jesus sempre foi e sempre será Deus. Entretanto, ele estava aqui no mundo, não apenas pregando, mas dando o exemplo que deveria ser seguido por aqueles que confiam no Pai. E a mensagem que ele quis dizer é: com fé, vocês podem superar todas as coisas. Seguindo a minha palavra, o meu exemplo, aquilo que ele sabia que estaria registrado um dia na Escritura sobre ele, iluminado pelo Espírito Santo, é possível também você vencer o mundo. Mas não que você vai ter ânimo para vencer o mundo. Perdão, não porque você vai ter ânimo porque venceu o mundo. Depois da vitória vem o ânimo. Deus é tão poderoso que Ele faz ao contrário. Ele te dá o ânimo, a coragem, a capacidade, a fé necessária para que você possa atravessar essas adversidades. Entretanto, muitas vezes a fé, ela é vista pelas pessoas como um sentimento. Há muitas pessoas que não conhecem o Filho de Deus, mas dizem assim: eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas, biblicamente, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé só pode vir ao coração humano, em primeiro lugar, por uma obra milagrosa do Espírito Santo no nosso ser, abrindo o nosso coração para que possamos ouvir a palavra. Em segundo lugar, se essa palavra chegar até nós por meio da pregação, do estudo, da leitura direta da Bíblia, se nós tivermos contato com a mensagem, então a fé se alimenta. Assim, quando muitas pessoas dizem: eu tenho muita fé, eu tenho muita devoção, eu tenho muita fé em Deus, mas não ouve a pregação, não lê a Bíblia Sagrada, não estuda as Escrituras, nada mais é do que um sentimento religioso que engana as pessoas. Porque as emoções, elas enganam. As emoções, queridos e queridas, precisam de ajuda. Elas não têm como nos ajudar, porque emoção é uma coisa instável. Emoção é algo que você tem que cuidar. Emoção é algo que, se você usá-la como força para viver a vida, ela vai apresentar conta em algo depois. Não é à toa que nós temos um índice de depressão, suicídio, doenças psicossomáticas altíssimos, e devem ser tratados quando aparecem. Mas quantas vezes os problemas vêm, às vezes responsabilidades que nós nem pedimos a Deus, que nem são nossas, mas Deus permite que caia na nossa mão para que nós possamos cuidar. Um pai doente, uma mãe doente, um filho com alguma deficiência, uma esposa, uma crise depressiva, um marido agressivo que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, mas você precisa conviver com Ele. Quantas vezes você tem um colega de trabalho que é aquele que vai te fazer dobrar mais o joelho e pedir a Deus mais graça e paciência para que você possa suportar a situação. E, queridos, quando é na família, de maneira especial, nós acabamos assumindo além do que é da nossa responsabilidade e nós acabamos sem forças, nós acabamos fracos, porque nós não buscamos na força certa, que é no céu. Nós temos um relacionamento com Cristo que pode e nos permite passar por situações em que às vezes sentimos angústia, dor, às vezes pânico, medo e até desespero. Porque todos nós experimentamos situações de angústia na nossa alma. E às vezes, ao invés de clamar ao céu e recorrer à sagrada palavra, nós recorremos ao WhatsApp, ao telefone, e nós pedimos a alguém alguma coisa. E embora isso seja bom, você pedir oração para as pessoas, você precisa saber enfrentar as adversidades da sua vida pela fé que Cristo te deu. Não é a fé simplesmente que você vai gritar e resolver problemas, mas é a fé que a presença dele na sua vida te capacita a atravessar mares, rios, deserto, ou seja, o que for.
Queridos, nós cristãos, por causa da graça, nós temos um coração que deseja um mundo melhor, que quer as pessoas bem, mas por causa da realidade desse mundo, nós temos que saber que vamos entrar em contato com questões que vão afligir a nossa alma, os nossos pensamentos vão ficar acelerados ou ansiosos às vezes, porque a realidade do mundo é a realidade de um mundo pecador, um mundo que está vivendo em pecado, e isso tem consequências. Veja, por exemplo, segunda-feira. Ontem nós fomos visitar uma família aqui da igreja e um adolescente de 14 anos falou assim: segunda-feira como é bom, né? A gente está bem, foi na igreja, louvou e etc. Aí eu falei para ela assim: entretanto, perceba como as pessoas, segunda-feira, elas estão para baixo. As pessoas odeiam segunda-feira. Parece o gato Garfield, da tirinha do jornal, que não odiava segunda-feira. Por quê? Porque normalmente muitas dessas pessoas, eu não estou dizendo que todas, a gente nem pode julgar, mas passaram o final de semana afogados no pecado. No momento de prazer, no momento de brilho, no momento onde extravasaram a sua alma de tanto peso, num alívio fraco, que tem uma consequência muito maior, e não na graça de Deus. E segunda-feira as pessoas estão para baixo. Perceba o carnaval, como parece que tudo fica mais difícil, porque as pessoas estão afundadas naquilo que é rebelião contra Deus, naquilo que desagrada ao Senhor. E nós, além de enfrentarmos isso, precisamos manter nossas posturas, nossos valores, e ficamos em situações difíceis, às vezes até de abandono, em uma situação até de escárnio muitas vezes. Sabe, parece que antigamente a igreja falava mais em consagração. Parece que até os pastores se consagravam mais antigamente. E essa consagração que eu estou falando é estar separado para Deus, lendo a palavra, orando, em comunhão com os irmãos, com alegria e com prazer. Não por mero rito religioso, não para vir na igreja, pegar um cartão ponto e bater, mas uma consagração de alma genuína. E hoje, porque uma palavrinha foi apresentada, uma frase, perdão, a igreja parece que rompeu uma represa e não está conseguindo mais conter isso, que é: não tem problema. Passear não tem problema. Aí as pessoas às vezes passeiam mais do que buscam a Deus. Assistir um filme não tem problema. As pessoas se afogam mais na televisão, no celular, do que buscando a Deus. Amar a família não tem problema. Às vezes coloca a família acima de Deus. Nós precisamos, queridos, voltar a entender que o nosso escape, a nossa confiança está em Deus. E que muitas vezes nós precisamos cuidar de coisas que o mundo simplesmente não se importa ou despreza. Pessoas aflitas, pessoas com dores na alma, pessoas que precisam ouvir o Evangelho da verdade para encontrarem salvação. Não para encontrarem terapia. Terapia é algo bom, positivo, mas o Evangelho não é terapia. O Evangelho, inclusive, nos ajuda a lidar com o problema de baixa autoestima na seguinte perspectiva: quando nós nos tiramos do centro e colocamos Deus no centro. Quando eu não sou mais o centro, quando Deus é o centro, digno de honra, glória, louvor, adoração, digno do meu tempo, da minha atenção, da minha contemplação, do cântico da minha boca, da sua palavra que a minha alma deve beber, quando Ele é o centro, eu não preciso mais de tanta estima, de tanta atenção, eu não preciso mais de tanta coisa. Porque Deus e a sua palavra são o centro da minha vida. Mas quando nós também colocamos Deus em primeiro lugar, parece que nós ficamos em desvantagem. O mundo parece que conquista em primeiro lugar o carro melhor, a posição melhor, o salário melhor. Mas se nós permanecermos colocando Deus em primeiro lugar,
essas coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Nós não vamos somente conquistar. Nós temos que fazer a nossa parte, estudar e trabalhar. Mas não é somente por meio de conquista que essas coisas vêm. Elas são acrescentadas à nossa trajetória, à nossa busca, ao nosso esforço, a parte humana que nós temos que fazer, porque nada cai do céu no que se refere a sustento, que a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. Mas nós podemos ter tranquilidade de colocar Deus em primeiro lugar sem medo. Se eu for demais na igreja, se eu ler muita palavra, eu vou deixar de fazer alguma coisa e vou deixar de conseguir determinada posição social. Se você tiver sabedoria de colocar Deus em primeiro lugar e separar o seu tempo para estudar, para se capacitar e etc, e trabalhar, fique tranquilo. O que você acha que precisou fazer a mais, o que você acha que o seu concorrente precisou fazer a mais, Deus acrescentará em nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque isso não é o mais importante. A Bíblia nos fala isso não para despertar cobiça, como nós vemos hoje em muitas igrejas. As pessoas querem ficar ricas. O maldito evangelho da prosperidade, que nem evangelho é. Isso é Deus dando uma tranquilidade. É como, por exemplo, quando falamos sobre ofertas. Quando falamos sobre ofertas, não é no sentido de que aquele que planta pouco, colhe pouco, que planta muito, colhe muito. Então se eu quero muito, eu vou colher muito. É porque se o seu coração se abrir para que você ame com alegria, oferte, fique tranquilo, aquilo não vai te fazer falta. Porque se Deus colocou no teu coração de ofertar muito, é porque Deus tem um propósito de trazer muito para você. Fique tranquilo ou tranquila. O que o Evangelho quer nos dizer nos dá segurança, nos dizendo que todas as coisas serão acrescentadas, que podemos ter bom ânimo, que podemos viver a vida nessa terra, porque Deus cuida de nós. O Salmo 138, verso 7, eu convido os irmãos a nós abrirmos. Salmo 138, verso 7. É um salmo de Davi por gratidão à fidelidade de Deus. E efetivamente o que eu quero chamar a atenção é que podemos ter bom ânimo ou coragem, porque Jesus venceu o mundo, porque estamos depositando a nossa fé num Deus fiel, na sua fidelidade. E diz assim a palavra de Deus: se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. Aleluia. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor estende a sua mão. Ele nos levanta, Ele nos capacita. Podemos viver, como disse aqui o salmista, em meio à angústia. Você pode estar no meio da angústia, da dor, da solidão, da tristeza. E o Evangelho, ele não vai se propor a nos colocar no colo, ou como a gente vê algumas músicas gospel, dizendo, quase que infantilizando a pessoa, tornando-a um bebê, e Deus, alguém que vai cuidar desse bebê. Um bebê não tem como ter coragem. O que Deus quer te dar é descanso à sua alma, alívio à sua alma, e aí sim, fé. Para que como um adulto, maduro espiritualmente, você possa vencer este mundo. Aleluia. Um bebê não tem como fazer isso. Deus nos dá, Ele é a nossa rocha. Muitos salmos dizem que Ele é o nosso abrigo. Eu amo essa passagem. Mas Ele dá abrigo ao ser humano adulto e maduro espiritualmente. Precisamente por falta de maturidade espiritual, é que muitos crentes só conseguem ficar ali no abrigo. E não se veem como soldados corajosos que podem vencer o mundo, vencer os obstáculos. Mas porque estão colocando Deus em primeiro lugar. E não estão buscando Deus para vencer essas coisas. A perspectiva correta é: esteja no Senhor. E aquilo que vier, seja o que for,
Deus vai te dar condições de vencer, porque Ele venceu o mundo. Davi, queridos, caminhando em meio das tribulações da vida, e olha, Davi muitas vezes era um atribulado, né? Davi passava por situações extremas, e você e eu vamos passar, em especial no século XXI, por situações extremas. Ali onde parece que tudo vai dar errado, e nessa hora o que Deus faz? Ele abre o mar. Mas não é para nos dar vitória, mas para glorificar o nome dEle, para cumprir os seus propósitos em nossa vida. A vitória, queridos, é só uma consequência. Deus conduz um povo vitorioso sobre a terra, mas essas vitórias são para que o seu nome seja engrandecido e Ele seja o centro das nossas vidas, porque a maior vitória Ele já nos deu, com o brado na cruz, dizendo: está consumado. Isso foi maior do que o Mar Vermelho, maior do que o maná. Na verdade, todas essas coisas apontavam para o Senhor Jesus Cristo e para o seu Evangelho. Davi caminhava no meio dessas situações, mas sempre recebendo os cuidados de Deus. E aí que a grande diferença entre o crente e o incrédulo: o mundo não tem esse tipo de cuidado que nós lemos aqui em João 16:33. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai ter batalhas e aflições diferentes das pessoas, ok, mas você também vai ter uma força e uma ajuda diferente das pessoas, que elas não têm. E isso vai te ajudar a vencer os grandes obstáculos por ser um cristão nessa terra, o que vale a pena, porque nós queremos chegar no céu, temos a nossa entrada garantida pelo sangue da cruz. Nada, nem a morte pode tirar isso de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós temos um cuidado de Deus que o mundo não tem. Portanto, não podemos deixar de acreditar que Deus está sempre presente na nossa vida e também nas nossas tribulações. Porque Ele está presente de modo completo. Ele está presente de modo absoluto. O mais importante é você confiar, independente da situação. O mais importante não é o que está acontecendo, é se você e eu estamos confiando ou não. Tudo pode indicar o contrário, tudo pode dizer o avesso. Não fica olhando para isso em primeiro lugar, não fica se importando com isso, se ocupando, se afligindo, mas verifica se o teu coração está firme em Deus, se ele tem esse ânimo, essa coragem, e se não tiver, corre para a palavra. Ela é a nossa ajuda, ela é a nossa força. A fé vem por ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Esse é o nosso alimento. E aí, se você estiver firme, você não sabe o desfecho da história, você não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa você sabe: a fidelidade de Deus está contigo. E precisa às vezes ser assim. Deus ele não nos mostra o resultado de todas as coisas, senão nós corremos o risco de buscá-lo por soluções e não por confiança, por solução e não por salvação, porque nós queremos alívio e não porque nós queremos estar diante do trono glorificando ao seu nome, digno de toda honra, glória e louvor, independente daquilo que até queira nos colocar contra Ele mesmo. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amados, nossa mente pode até pensar diferente, porque às vezes parece que Deus não está andando conosco, mas a verdade é outra. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim. Não valorize a sua mente acima da verdade. A sua mente pode indicar uma coisa, mas ela não pode mudar a verdade, ela não pode mudar o que está escrito. A nossa confiança está nas Escrituras, por isso que elas são sagradas. Deus quer nos dar esperança,
mas não somente com alívio, mas com a força que vem da verdade. A sua confiança, a minha confiança, não é nas circunstâncias e nem na vitória. A minha confiança e a sua confiança está na pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está envolvida com a sua vida, para que você possa viver para a glória dele. Portanto, como consequência, as vitórias, as batalhas, sobre as batalhas e as lutas, elas virão também. Amados, o Senhor também quer nos ajudar, nos mostrando que Ele nos perdoa. Porque muitas aflições que nós passamos às vezes, está dentro de nós somente. Está só no nosso coração. Está só na nossa alma, na nossa mente. E a gente fica se punindo, e se punindo, e se punindo. E uma grande força, coragem e ânimo que Deus quer te dizer é: eu te perdoei na cruz. Já está consumado. O perdão está consumado. Aleluia, Deus. Amém. O perdão está consumado. Você não vai ter como fazer alguma coisa para desfazer esse perdão que Ele te deu gratuitamente na cruz. É impossível fazer isso. Caminhe com Deus. Ouça a sua voz, lendo a sua palavra. Mesmo nos momentos de angústia, desespero e dor, porque Deus fala. E talvez alguém me diga: pastor, mas há momentos na vida em que eu estou tão angustiado ou angustiada que eu sequer consigo abrir a Bíblia Sagrada. Eu entendo isso. Mas se você caminhou com Deus até que essa crise se abatesse à sua vida, você vai ter o que trazer no seu coração e na sua mente de esperança do que foi semeado no seu coração. Você vai poder ter dentro do seu coração a palavra guardada, para que você possa ter forças para quando esse momento chegar. É o que Deus diz, que cala a nossa dor e nos traz paz. E nos traz paz. Mesmo que Ele não traga a solução imediata, mas é uma promessa repetida das Escrituras Sagradas de Deus. Quando Jesus fala de paz, quando Ele disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Essa paz é aquele shalom, o cumprimento em hebraico. Essa paz, queridos, é uma paz em nível pessoal, individual, desconhecida pelos descrentes, que nos ajuda a ter serenidade diante das dificuldades. Paz que acalma o coração e afasta o medo, o temor, o que vai acontecer, ou o que não vai acontecer. Paz. Como é edificante encontrar um cristão que às vezes está passando por muitas tribulações, mas tem paz. E a igreja hoje, por buscar vitórias, conquistas, não tem essa paz quando a vitória não chega. Porque a paz está como o mundo dá, tirando tirando aflições e dando soluções. Mas Jesus dá uma paz que é incompreensível, que está acima do entendimento, que ela é uma realidade maior do que os nossos desafios e que mantém o coração do povo de Deus em harmonia com quem Ele é. Pleno, soberano, seguro, estável e tem na sua mão o governo de todas as coisas. Essa paz é necessária porque o clamor por algumas situações pode trazer solução imediata, mas também pode trazer um período de adversidade que você tem que enfrentar e aceitar enfrentar. E hoje em dia ninguém quer aceitar nada.
pessoa não aceita, ela determina, ela amarra, ela declara. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos coragem ou bom ânimo. A solução é sempre Deus presente para executar a sua vontade de cura ou de te dar força para atravessar uma doença, de solução no casamento ou para te dar força para atravessar um problema que você esteja passando, de uma solução financeira ou de um tempo para que você tenha sabedoria até para administrar dinheiro. Porque quando a pessoa, o problema dela não é dinheiro, é administração, mais dinheiro não vai resolver. Porque ela não vai saber, ela vai ter um problema maior, ela vai ter mais dinheiro para não administrar direito. Então, pouco dinheiro vai dando a ela sabedoria para administrar bem. E à medida que ela vai administrando bem, então Deus vai enviando o que é algo inferior a dinheiro. Perdão, algo que é superior a dinheiro. Saber administrar, sabedoria. O dinheiro está abaixo disso. Se o dinheiro fosse solução, a hora que chegasse o dinheiro, as pessoas não ficariam mais endividadas. Tem gente que ganha 20, 30 mil reais e que está endividado, que está no banco fazendo linha de crédito. Já pensou? 20 mil por mês? Mas tem gente que não consegue. E eu admiro que tem gente que com 2, 3 mil reais consegue ter uma vida ótima. Paga aluguel, sobrevive, dizima, oferta, e tem um coração que está sendo talhado pela graça de Deus para propósitos que pode ser ter mais dinheiro para administrar, ou ainda propósitos mais nobres, servir no reino de Deus, ajudar as pessoas, pregar a palavra, cuidar da sua família. Porque o dinheiro ele é um teste ácido. Existe um livro que se chama assim, Dinheiro Teste Ácido. É para testar, é uma fornalha para nos ajudar a termos uma vida mais consagrada e direcionada para Deus. Mas a hora que a aflição passa e cumpre o propósito, Deus também nos dá um momento de alento, de tranquilidade, de conforto. Essas coisas passam também. Não é para sempre que a gente vai viver desesperado. A vitória de Deus foi deturpada pelos exploradores da fé, que colocaram o centro das suas vidas nas bênçãos e pagam por elas. O ser humano chega ao ponto de pagar 200 reais num copinho com água porque ele quer a bênção. Isso tem criado um exército de pessoas ambiciosas, egoístas, carnais, e não de pessoas com fé em Deus. Porque o que o apóstolo Paulo disse? Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação, tendo pouco ou tendo muito. Ele aprendeu. Como é que vem esse aprendizado às vezes? Quando Deus não responde às situações da maneira que nós queremos. Quando Ele mantém certas aflições na nossa vida, às vezes até por longos períodos. Minha graça te basta, às vezes. A minha graça te basta. Perfeito. A minha graça te basta. O Salmo 138 termina assim, no verso 8. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Se Deus não desampara a natureza, se hoje ao acordarmos tinha um sol brilhando, ou tinha chuva caindo, tinha um ar circulando, se hoje a terra girou, se hoje a gravidade continua funcionando, Deus está cuidando das obras das suas mãos. Tanto mais nós, que fomos feitos à sua imagem e semelhança. E que, embora pecadores, sem mérito de nada, fomos alcançados por graça e pela justiça de Cristo. Tanto mais. Olhe para a natureza. Se você vê que ainda há animais sendo sustentados, árvores dando frutos, é porque Deus está cuidando da obra das suas mãos. Tanto mais nós, que quando Deus disse, Ele criou e disse que tudo ficou bom, e quando chegou no ser humano, Ele viu que ficou muito bom, porque era a sua imagem e semelhança. Mas não por causa disso, porque nós caímos em pecado e estamos aniquilados, estaríamos perdidos para sempre. Mas
mas por causa do seu amor, da sua bondade e do que Davi escreveu aqui no final, que a misericórdia dura dele para sempre. Sempre. Mesmo quando você e eu erramos, a misericórdia dele dura para sempre. Mesmo quando você e eu falhamos, a misericórdia dele dura para sempre. Porque o objetivo é refletir a glória do seu nome, a majestade do seu ser, a soberania da sua pessoa, a sua divindade, para que os homens glorifiquem o seu nome. E nós vamos encerrar fazendo a leitura do Salmo 38, para que ele possa gerar essa fé no nosso coração, nos dar esse ânimo e nos ajudar a vencer o mundo em nome de Jesus. Diz assim, eu estou lendo na NA, Nova Almeida Atualizada: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele conhece de longe. Se ando em meia angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O socorro do salmista era a misericórdia de Deus. O socorro do salmista é que Deus iria amparar a obra das suas mãos. Mas desde o início, ele está falando e dizendo sobre a misericórdia, sobre o engrandecimento do nome de Deus, da palavra de Deus, que Deus é o que dá força à alma dele, que todos louvarão o nome dele, que o Senhor é excelso. E por causa disso, então, nós devemos ter um coração humilde, que glorifique a Deus e não queira a nossa vitória, mas que glorifique a Deus e coloque como centro de tudo. E aí, podemos até perder o caminho, perder o dom da vida, ter angústia, ter aflição na mente, no coração, na alma. A mão direita do Senhor nos salva. Ela nos alcança. Ela vem e nos socorre por misericórdia, porque Deus é bom. Nós não temos nada a apresentar para Deus. Nem justiça, nem fé, porque fé é a palavra dele que nos dá. Mas Ele é bom, por causa da sua bondade, Ele não nos desampara, Ele lembra de nós. No mundo vamos ter aflições, mas não sozinhos, com esse grande Deus que a Bíblia revela, com esses propósitos do Deus soberano e excelso. Teremos então bom ânimo e coragem, e venceremos, maduros espiritualmente, sabendo que o Senhor está no trono e que Ele é o centro e não nós. Nós precisamos de cristãos maduros, capacitados, prontos para ser e fazer aquilo que Deus quer. Queridos, nós possamos voltar para os nossos lares com o coração cheio da verdade eterna, a verdade divina, a sua palavra. E que assim Deus conforte os nossos corações e nos dê força em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças por essa mensagem preciosa que está aqui na terra para encher os nossos corações da tua virtude, de fé, de poder, do conhecimento da tua pessoa, Senhor. Toda a palavra conta para o Senhor. E nós podemos ficar tranquilos, porque essa palavra revela um Deus grande, mas ao mesmo tempo bondoso.
poderoso, mas ao mesmo tempo misericordioso e que não nos abandona. Ó Deus, nós buscamos do Senhor maturidade espiritual para que nós possamos crescer no conhecimento da verdade, na adoração do Teu nome, na palavra como sendo central nas nossas vidas. E aí sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Que a nossa luta, o nosso esforço nessa terra não será em vão. O estudo, o trabalho, o amor aos filhos, aos cônjuges, aos pais não será em vão. Porque nós estamos guardados por esse grande Deus que a Bíblia anuncia. E a Bíblia ainda diz que um dia o Senhor voltará para buscar aqueles que creram na verdade. E o Senhor então colocará um fim e enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. É essa esperança que nós mantemos também, para que possamos vencer vez após vez, buscando a glória do Teu nome e sabendo, Deus, que um dia tudo isso vai passar e acabar. Obrigado pela mensagem que o Senhor dá na Bíblia, pela obra que Teu Filho fez e pelas promessas que nós sabemos que vão se cumprir. Amém. Assim como a vinda do Messias também prometida foi cumprida e está consumada. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Amém Pai. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. A todos aqueles que assistiram a mensagem pela internet, o carinho, o abraço da Igreja Batista Betel em Goiânia, meu também, que você possa juntamente conosco crescer cada vez mais na palavra do Senhor. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.